Primeiro exemplo. Tem duas cargas Q1 e Q2 que são iguais. A 10 a menos 10 coulomb é a carga das duas, quer dizer, a mesma carga. Estão distantes a uma distância de 10 a 30 metros, estão no vácuo. Ele quer que você encontre a força elétrica entre as cargas. Então aqui é uma aplicação direta da lei de Coulomb. Então a força entre as duas cargas vai ser K Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Então essa é a lei de Coulomb. Então agora é só substituir e fazer a conta aí, ok? Então substituindo os valores, bom, como está no vácuo, o valor de K é 9 vezes 10 a nona. As duas cargas são iguais, então eu posso escrever Q1 vezes Q2, é o mesmo valor, né? Então vai ficar 10 a menos 10, tudo isso ao quadrado, sobre o quadrado da distância, que é 10 a menos 5, tudo isso ao quadrado. Então a força F será 9 vezes 10 a nona, vezes, aqui eu tenho potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes, menos 20, dividido por, aqui embaixo de novo, a potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes, menos 5 vezes 2, menos 10. Então agora é resolver essa continha aí. Resolvendo essa conta, você vai encontrar aproximadamente, não é exato, né? 9 vezes 10 a menos 1 newtons. Tá? Então a força entre as duas cargas vale 9 vezes 10 a menos 1 newtons. Então com a substituição direta na lei de Coulomb. Segundo exercício, você tem duas cargas, Q1 igual a Q e Q2 eu chamei igual a 2Q. Estão distantes por uma distância R. Tá? Então elas estão sujeitas a uma força de natureza elétrica. Então aplicando a primeira lei, a lei de Coulomb, vai ser F igual a K Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Então substituindo, bom, veja que eu não tenho os valores de Q, de R principalmente, não tem. Então eu vou substituir apenas as letras e ver o que eu vou encontrar. Então vai ficar com K, Q1 vale Q, Q2 vale 2 vezes Q, sobre R, aliás, sobre D, que vale R, e vai ficar R ao quadrado. Então isso aqui vai ficar 2K Q ao quadrado sobre R ao quadrado. Então, por enquanto, eu não posso fazer mais nada, ok? Então vamos lá separar isso aqui. Isso aqui é a primeira situação. Aí essas duas cargas são colocadas em contato, então elas vão trocar cargas depois afastadas. Então as cargas vão mudar. Então eu tenho agora que a primeira carga, que eu vou chamar de Q1', tá? Ela vai ter, bom, como é contato, se você não quiser fazer o esquemazinho das bolinhas, você pega a carga total e divide pela quantidade de cargas. Então vai ser a carga da primeira, a nova carga, né, da primeira esfera vai ser a carga de Q1 mais Q2 dividido por 2, tá? E isso aqui também vai ser a mesma coisa para a nova carga de Q2. Então vai ficar, ó, Q mais 2Q dividido por 2, então vai ficar, ó, 3Q sobre 2. Tá? Então as duas cargas Q1' e Q2', que são as cargas resultantes após o contato, vão ter a mesma quantidade de carga. Lembre-se, a lei da conservação da carga. Antes do contato, eu tinha Q1, que valia Q, Q2, que valia 2Q. Somando tudo, dava 3Q. Elas trocam cargas e eu separo. Então, o total de cargas após o contato tem que dar a mesma coisa. Tá? Então, eu vou ter 3Q sobre 2 mais 3Q sobre 2. Somando dá 2 vezes 3Q sobre 2, simplificando dá 3Q do mesmo jeito. Então, após o contato, cada carga vai ficar com o total dividido por 2. Tá? Então, a carga Q1 vai ser igual à carga Q2. Se você quiser fazer o esquema das bolinhas, tudo bem, vamos fazer lá. Ó. Eu tenho a carga Q1 aqui, Q2, então vou colocar aqui 1, 2. Aí elas entram em contato, quer dizer, vão trocar cargas. Aí eu separo 1 e 2. Então, antes do contato, eu tinha Q e aqui
2Q. Então o total de carga aqui, ó, dá 3 vezes Q. Tá? Então o Q1 vai doar para Q2 metade da sua carga. Então o Q2 vai receber metade da carga de Q1. Então vai receber, ó, Q sobre 2. E Q1 vai ficar com a outra metade. Por outro lado, Q2 também tem carga. E vai ter que doar metade da sua carga para 1. Então o Q1 vai receber 2Q sobre 2, dá simplesmente Q. Ó. E ela vai ficar com a outra metade. Então se você resolver isso aqui, você vai encontrar, ó, 3Q sobre 2, 3Q sobre 2. Se você somar 3Q sobre 2 mais 3Q sobre 2, vai dar 2 vezes 3Q sobre 2, que dá 3Q. Então a carga se conserva. Ok? Então, após o contato, as duas esferinhas vão ficar com cargas iguais a 3Q sobre 2. Tá? Aí essas cargas são colocadas na posição original, ou seja, distantes R uma da outra. Como eu mexi nas cargas, a força elétrica vai se alterar. Mas a maneira de calcular ainda é usando a lei de Coulomb. Tá? Então aqui embaixo, a nova força elétrica vai ser K vezes a primeira carga, só que o valor dela agora mudou, não é mais Q. Tá? Vai ser 3Q sobre 2, vezes a segunda carga, que também não vale mais 2Q, tá? Lembre-se, houve o contato, então elas trocaram cargas. Mas a segunda carga ficou também com 3Q sobre 2. Tudo isso vai ser dividido pelo quadrado da distância, que vai ser R ao quadrado. Então agora é manipular isso aqui, ó. Então você pode escrever K vezes 3Q sobre 2 vezes 3Q sobre 2. Nossa, trovão, tá chovendo aqui agora nesse momento. Então isso aqui vai ficar, ó, 9Q ao quadrado sobre 4. Tudo isso dividido por R ao quadrado. Então aqui agora eu tenho divisão de fração, conserva a primeira e inversa a segunda. Então rearranjando isso aqui, eu posso escrever como sendo 9 sobre 4 K sobre R ao quadrado vezes Q ao quadrado. Então veja que está bem parecido com a primeira força antes do contato. Tem algumas coisas em comum aí. Para ficar exatamente, para poder escrever a nova força em função da força anterior, eu vou fazer um arranjo aqui nessa expressão. Então eu vou pegar o 9 quartos aqui, ó. 9 quartos, vou isolar, tá? E eu vou multiplicar por 2 e dividir por 2. Fazendo isso, eu não estou alterando a equação, de forma alguma. E o resto permanece, ó. K aqui ao quadrado sobre R ao quadrado. Mas, esse pedaço aqui, ó, 2K ao quadrado sobre R ao quadrado, o que significa isso? É a força antes do contato. Então eu posso escrever que a força nova vai ser 9, 4 vezes 2 fica 8, da força antes do contato. Entendeu? Então eu fiz só uma manipulaçãozinha algébrica aqui para poder ajustar o meu valor em ter a nova força em termos da força antes do contato. Próximo exercício, exercício 3. Você tem duas cargas, Q1 e Q2. Q1 vale Q, Q2 vale 5 vezes Q. Porém, Q é 1 microcoulomb. É só para não ficar repetindo. 5 microcoulomb, 1 microcoulomb, só para não ficar repetindo, tá? Acompanhe o raciocínio que você vai entender direitinho. A distância entre as duas é D. Quando a distância é reduzida à metade, ou seja, você muda a distância, a força entre as cargas tem um valor, que eu chamei de F', que é 1,8 vezes 10 a menos 3 newtons. Ele quer que você encontre exatamente a distância entre as cargas, o D. Então, mais uma vez, você vai jogar diretamente na lei de Coulomb. Então, você vai escrever a lei de Coulomb. Ó. F' vai ser K vezes a primeira carga, que eu chamei de Q,
vezes a segunda carga, que vale 5 vezes Q, sobre o quadrado da distância. Só que a distância foi reduzida à metade. Então vai ficar, ó, D sobre 2, tudo isso ao quadrado. Então vamos manipular isso aqui o máximo que for possível e ver o que vai dar, ok? Vamos lá continuar a manipulação agora. Então isso aqui vai ficar 5K, Q vezes Q daqui ao quadrado. E aqui embaixo vai ficar, ó, D ao quadrado sobre 4. Então eu tenho divisão de fração. Conservo a primeira e multiplico pelo inverso a segunda. Então isso aqui vai ficar, ó, 5 vezes 4K, Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Então a nova força vai ser, ó, 5 vezes 4 dá 20K, Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Tudo bem até aí? Então olha só, eu não substituí nenhum valor ainda, tá? Vou substituir no final. Então ele quer que você encontre o D. Então se eu multiplicar isso aqui cruzado e isolar para D, eu vou encontrar aqui D ao quadrado vai ser 20K, Q ao quadrado sobre a força F'. Então agora vamos substituir os valores e ver o que vai dar. Então, ó, D ao quadrado vai ser igual a 20 vezes 9 vezes 10 a nona, que é o valor do K, está no vácuo, vezes a carga vale 1 microcoulomb, então é 1 vezes 10 a menos 6, tudo isso ao quadrado, sobre a força, que vale 1,8 vezes 10 a menos 3. Bom, agora é resolver essa continha aqui, ó, tá? Então vou dar uma ajustada nela aqui para depois dar o resultado direto. Então você vai ficar com 20, eu posso escrever como 2 vezes 10 vezes 9 vezes 10 a nona. Aqui você vai ter 1 vezes potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes, menos 12. Tudo isso dividido por 1,8 vezes 10 a menos 3. Tá? Agora é resolver continuando. Então D ao quadrado vai ser igual a 2 vezes 9 dá 18. Aí você tem, ó, 10 vezes 10 a nona vezes 10 a menos 12. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Então vai ficar 10 elevado a 1 mais 9, 10. 10 mais menos 12, menos 2. Então aqui vai ficar dividido por 1,8 vezes 10 a menos 3. Então, para ajustar isso aqui mais um pouquinho, eu vou escrever esse 18 aqui como sendo 1,8 vezes 10, que dá 18, vezes 10 a menos 2, ó, dividido por 1,8 vezes 10 a menos 3. Aí eu posso cancelar 1,8 com 1,8, tá? Então aqui em cima vai ficar com multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma dos expoentes. Então 1 menos 2, menos 1. Aqui embaixo fica o 10 a menos 3. Aí você tem divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Então fica menos 1, menos 3. Então dá menos 1 mais 3, que dá 10 ao quadrado. Ora, aqui está D ao quadrado igual a 10 ao quadrado. Então eu concluo que D é igual a 10 metros. Então a distância entre duas cargas vale 10 metros. Aqui agora, no exercício 4, você tem 3 cargas, cada qual num vértice de um quadrado de lado que eu chamei de L, e L vale 1 metro, tá? De acordo com o enunciado do meu exercício. Então ele quer o seguinte, que você encontre a força resultante numa das cargas que está numa das diagonais do quadrado. Então, para facilitar o desenho, fiz aqui, esquematizei e vou calcular a resultante nessa carga aqui. Poderia ser nessa diagonal, nenhum problema, vai dar a mesma coisa, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é analisar os sinais e ver as forças que estão atuando, para só então pensar em como calcular a força resultante.
Tá? Então, olha só, todas as cargas são iguais, são positivas, e todas elas têm um valor Q. Então, entre essa carga e essa daqui, vai ter uma força para cá, uma força de repulsão, já que são cargas de mesmo sinal. Essa força eu vou chamar de F1. Tá? Então, tem F1 aqui e F1 aqui. Entre essa carga e essa outra aqui, também existe uma força que também vai ser de repulsão. Tá? Então, ela vai estar aqui, ó. Vou chamar aqui de F2 e para cá também, ó, vai ser F2. Então, o foco do meu problema, da minha análise, é aqui, nessa carga aqui. Tá? Então, nessa carga eu tenho duas forças, F1 e F2, atuando simultaneamente. Então, elas vão funcionar como se fosse uma força só, que pela regra do paralelograma, coisa que vocês viram lá no primeiro ano, a força resultante vai estar aqui, ó. Tá? Então, essa aqui é a força resultante. Então, vetorialmente falando, está aqui a força resultante. Agora, fazendo o cálculo, a intensidade dessa força, bom, aqui é 90 graus. Ó. Esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 45 graus. Então, a minha força resultante vai ser calculada usando a lei dos cossenos. Tá? Então, ela ao quadrado vai ser F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2, vezes o cosseno de 45 graus. No enunciado, ele deu seno de 45 igual a 0,707, que é aproximadamente, né, a aproximação de raiz de 2 sobre 2. Mas o ângulo de 45, o seno e o cosseno são iguais, tá? Então, o cosseno de 45 aqui não é desconhecido. Essas forças F1 e F2 eu tenho que calculá-las, tá? Só depois jogar aqui, tá? Então, a força F1, por enquanto eu não vou substituir valores, vou colocar só as letrinhas. Então, a força F1 vai ser K, as duas cargas são iguais, então vai ser Q vezes Q sobre L ao quadrado. Então, vai ficar K, Q ao quadrado sobre L ao quadrado. Então, F1 vale isso aí. F2 está na diagonal aqui. A diagonal do quadrado é L raiz de 2. Só você jogar Pitágoras aqui que você vai achar a diagonal do quadrado. Então, F2 vai ser calculado como K, Q1 vezes Q2, mas as cargas são iguais. Então, vai ficar Q ao quadrado sobre a distância entre as cargas ao quadrado. Mas a distância entre essa carga e essa outra aqui é L raiz de 2. Então, aqui embaixo vai ficar ó, L raiz de 2, tudo isso ao quadrado. Então, vai ficar K, Q ao quadrado sobre... Bom, raiz de 2 ao quadrado é 2, e L ao quadrado, L ao quadrado. Se você olhar só para esse pedacinho aqui, ó, o que você vê? Você encontra F1. Então, F2 é 1/2 de F1. Tá? Então, você calcula F1, pega a metade, é o valor de F2. Aí você joga nessa equação monstruosa aqui, ó, e vê o que vai dar. Tá? Então, se você calcular F1, você vai ser igual a 9 vezes 10 à nona. A carga vale 1,5 microcoulombs, foi dado no exercício. Então, vai ficar 1,5 vezes 10 a menos 6, tudo isso ao quadrado, sobre a distância entre essa carga e essa outra, que é L. Mas L, segundo o enunciado, vale 1 metro. Então, F1 vai ser isso aqui, ó, vai ser 9 vezes 10 à nona, vezes 1,5 vezes 10 a menos 6 ao quadrado, vale 2,25 vezes 10 a menos 12. Então, vai ficar 2,25, que é 1,5 ao quadrado, vezes potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes, menos 12. Aí, resolvendo essa continha aí, você vai encontrar o valor de aproximadamente, né, 0,025 newtons. Então, a força F2 vai valer a metade daquilo ali, tá? Que dá 0,0125 newtons. Lembrando que ó, a força F2 é a metade da força F1. Então, feito isso, o que vai se fazer agora? Vamos pegar esse valor aqui e esse aqui, substituir aqui em cima.
Aí é conta matemática, tá? Então eu vou já dar o resultado direto. Então a resultante aqui no final das contas, que vai ser esse cálculo todinho, tá? Vai ser, isso aqui ao quadrado vai ser F1, que é 0,02025 ao quadrado, mais F2, que é 0,01025 ao quadrado, mais duas vezes, para abreviar aqui F1 e F2, vezes 0,707. Resolvendo essa conta aí, tá? Que eu vou passar para o próximo bloco, para a gente poder desenvolver isso aqui, ok? Bom, continuando aquela conta, eu resolvi voltar e substituir só as letrinhas primeiro, para não trabalhar com aquele bando de número pequenininho, até ruim de fazer cálculo. Então eu fico FR igual a F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, só que F2 é a metade de F1, por exemplo, eu coloquei F1 sobre 2 tudo ao quadrado, mais duas vezes F1 vezes F2, que é a metade de F1, vezes 445. Aí eu posso contar isso 2 com isso 2, simplificando isso aí, ficou F1 ao quadrado mais F1 ao quadrado sobre 4, né? Porque está tudo aqui ao quadrado. F1 ao quadrado, que fica F1 vezes F1 vezes 445. Agora, substituindo os valores, né, que eu tinha encontrado no bloco anterior, encontrei que a resultante ao quadrado é 0,00080202. Tem mais coisa aqui, mas eu aproximei. Então, extraindo a raiz quadrada disso aí, você vai encontrar 0,0028, que escrevendo em potência de 10 dá aproximadamente 3 vezes 10 a menos 2 newtons. Quer dizer, a parte mais difícil desse exercício era a interpretação, quando eu tinha aquele desenho aqui e ver as forças envolvidas. O resto é continha de matemática, né? Exercício 5. Você tem aqui o desenhozinho esquemático do exercício, uma esferinha A e outra esferinha B, com carga igual, tá? Carga igual a Q, né? Então aqui tem a carga Q, aqui carga Q, porém de sinais contrários. Então quando ela se aproxima aqui, a balança desequilibra com o lado. Aí coloca aqui uma massa de 2,5 gramas e a balança volta a equilibrar. Ele quer que você encontre essa carga Q. Então, como está no equilíbrio, né, e você colocou uma massa aqui, significa que você tem aqui a força peso, que é massa vezes gravidade, puxando para baixo. Bom, esse conjunto aqui está pivoteado aqui, então ele pode funcionar como uma gangorra, né? Então a força que existe entre A e B é uma força de atração e de natureza elétrica. Então essa força atrai A em direção a B e sobe esse outro prato da balança. Para o prato não subir, tá? Coloca-se o pezinho ali. Então aqui eu vou ter uma força de natureza elétrica puxando para cima, ó. Então no equilíbrio a força elétrica tem que ser igual à força peso, tá? Se não for igual, ou a balança pende para cima ou vai pender para baixo. Como o enunciado afirma que ela volta ao equilíbrio, essas duas forças têm que ser iguais. Então, ó, a massa que eu coloco aqui nesse prato da balança é 2,5 gramas. Eu tenho que passar para quilogramas. Então, 2,5 gramas transformadas em quilogramas dá 2,5 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Então, vou colocar aqui, ó, 2,5 vezes 10 a menos 3 quilos vezes a aceleração da gravidade, tá? Que nesse caso vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, resolvendo essa continha, a força vai ser 2,5 vezes multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Então, menos 3 mais 1, menos 2 newtons. Então, está aqui a resposta da letra A. Então, a força de atração entre as duas esferas é 2,5 vezes a menos 2 newtons. Na letra B, ele quer que você encontre a valor da carga. A carga que está em A é a mesma que está em B. Então você vai usar a lei de Coulomb, tá? Então você vai substituir a lei de Coulomb. Então a força elétrica, que é a própria lei de Coulomb, vai ser K, Q1 vezes Q2, mas as cargas são iguais, então vai ser Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Tá? Como eu quero o valor da carga, eu posso reescrever essa equação assim, ó. Q ao quadrado, tá? É igual, o D está dividindo
passa para cá multiplicando, então vai ser a força elétrica vezes o quadrado de distância. O K está multiplicando, ele passa dividindo. Agora é só substituir os valores, extrair a raiz quadrada, por aí vai. Se eu for extrair a raiz quadrada aqui direto, vai ficar D raiz quadrada da força elétrica dividido por K. Agora é só substituir os valores. Então a carga aqui vai ser D a distância entre as duas esferas, que é 3 centímetros. Passando para metros, dá 3 vezes 10 a menos 2 metros, vezes a raiz quadrada da força elétrica, que você achou na letra A, que vale 2,5 vezes 10 a menos 2, dividido pelo valor de K, que é constante, 9 vezes 10 a nona. Então agora é resolver essa conta. Se você resolver essa continha aqui, você vai achar aproximadamente 5 vezes 10 a menos 8 coulomb. Tá? Então a carga aqui vale 5 vezes 10 a menos 8 coulomb. Aí resolvido o exercício.